Jesus estava passando por uns dos campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Eu quero, na oração da família de hoje, a oração, gente, é o nosso momento de conversar. Conversar significa a gente, como diz o pessoal, fazer aquela nossa DR íntima, olhar para dentro do nosso coração. E eu sempre deixo grifado, viu, Juliane, você que está chegando agora, eu deixo grifado um trechinho do Evangelho, alguns versículos que eu entenda que mexeu com o meu sentimento quando eu estava proclamando o Evangelho. Eu sei que cada um de nós, a gente traz ao programa a nossa necessidade. A nossa necessidade é aquilo que nos incomoda, aquilo que dói, aquilo que não se resolve, aquilo que está nos gerando ansiedade. Para quem acompanha o canal, eu sou um cara apaixonado por Davi. Talvez sejamos herdeiros de Davi. E o texto diz: por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Entraram no templo e comeram o pão que era do sacerdote. Se Davi teve a sua necessidade e resolveu do jeito que deu, eu quero colocar, Senhor, em oração, a necessidade que cada irmão traz dentro do teu coração. E a pergunta é, a exemplo de Davi, qual é a sua necessidade? Qual a necessidade que nós hoje trazemos dentro do coração? Geralmente a necessidade vem em função de um momento difícil, porque talvez alguém possa, de uma maneira até irônica, falar: Marquinhos, a minha necessidade é ter uma mansão, é comprar uma Ferrari. Não é esta a necessidade que nós estamos colocando em questão. A minha necessidade, Pai, não que a gente seja exemplo para ninguém, é olhar para dentro do meu coração, achar aquele meu irmão que pisou na bola comigo e perdoá-lo. Achar aquele irmão que me botou em dificuldades e graças à tua presença na minha vida, eu mudei a rota.
É por isso que a gente reza e pede a Ti, Senhor, que eu nunca precise desligar o padrão de ninguém. E você sabe do que eu estou falando. Que eu nunca precise puxar a tomada de ninguém. Desligar nada de ninguém. Que eu nunca precise ser um puxador de tapete nessa vida. Tem gente que puxa o tapete dos outros. Tem a necessidade de puxar um tapete. Não. Para que a gente possa ressaltar as qualidades do nosso canal 10, eu não preciso dizer que o outro canal é isso ou aquilo. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para realçar a necessidade de, nesse momento, a nossa audiência se unir. Isto é família. Quem é a família de Deus? Todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que nós estejamos no caminho correto. Enquanto a gente não descobrir o caminho correto, nós não vamos mudar a nossa vida. Ontem eu cheguei em casa, quero contar essa historinha para a minha audiência. Ontem eu cheguei em casa, antigamente eu assistia o Globo Esporte na hora do almoço. Hoje eu não preciso mais de assistir o Globo Esporte. Os canais com os quais eu sou inscrito aqui no YouTube me traz todas as notícias esportivas que eu gosto de acompanhar, editados para a hora que eu quero ver ou para a hora que eu tenha condições de ver. Então isso é atitude. Na hora que eu puder ver a notícia do esporte, eu vou ver a notícia do esporte. Porque a notícia do esporte hoje não é mais prioridade na hora do meu almoço. E aí eu falei, eu quero assistir um vídeo do pastor Cláudio. E fui lá, tem trocentos canais aqui no YouTube que tem cortes do pastor Cláudio, tem palestras na íntegra, e eu assisti um corte do pastor Cláudio de aproximadamente 1h e pouco. Pô, Marquinhos, você conseguiu assistir o corte na íntegra? Na íntegra, inteirinho. 1 hora, almoçando, escutando o pastor, lavando a minha cozinha, escutando o pastor. Depois, fui lá, na hora da sobremesa, sentei um pouquinho no sofá para poder terminar de assistir o pastor Cláudio. Eu queria ouvir a palavra de Deus através do pastor. E aí ele me apresentou Ana. Eu não conhecia a história da Ana, já tinha ouvido falar. Ana, Eucana, a outra menina lá que eu esqueci o nome dela. Alguém sabe aí, ó, a outra mulher do Eucana? Ele tinha duas, né? Uma era Ana, a outra era... Qual que é o nome da outra? Vamos ver se a minha audiência está ligadona comigo aqui. Qual que é o nome da outra? Não sei. Então, aí, ele apresentou a história de Ana e mostrou como que, quando ela muda o comportamento enquanto esposa, Deus transformou a vida dela e ela vai ser, no que eu entendi, a mãe do profeta Samuel. Primeiro, Ana entendeu que para ela mudar a vida dela, ela não precisava ter a referência da vida da outra. Enquanto ela estava preocupada com a outra esposa de Eucana, aí o pastor, em um momento, ele fala uma frase que eu adorei. Uma frase que eu adorei, que eu vou repetir para agora para a minha audiência. A gente pede muito que Deus esteja presente na nossa vida. Estamos pedindo agora 924 ao vivo. A frase dele foi antológica.
ele falou: e você? Está presente na sua vida? Eu falei: caramba, fiquei coisado pela pergunta do pastor. E você? Está presente na sua vida ou você está presente na vida do outro? Tem horas que a gente está tão presente na vida do outro, que a gente esquece de estar presente na nossa vida. Eu estou presente na vida, da vizinha, na vida do meu artista preferido, na vida do meu jogador, na vida do meu time. Eu estou presente na vida de todo mundo, mas eu esqueço de estar presente na minha vida. Eu quero Deus na minha vida, e eu estou presente nela? Eu estou fazendo o que precisa ser feito? Aí ele encerra a palestra falando de atitude. Enquanto a gente não tiver atitude, nós não vamos mudar a nossa vida. Atitude é você querer mudar a sua vida. Comece por algo bem pequenininho, do tamanho de uma semente de mostarda, como diz o texto bíblico, e Deus vai transformar a tua vida como Ele transforma aquela semente pequenininha de mostarda. Mas alguém precisa plantar a semente. Ela não nasce sozinha. Deus colocou a semente na tua mão. Você tem que pegar e plantar. Só isso. Atitude. Qual a semente que você quer plantar hoje? Marquinhos, eu quero plantar a semente da solidariedade. Eu quero olhar para o meu próximo, e ter empatia, me colocar no lugar dele. Eu também quero olhar para Jesus e ter empatia. Eu quero olhar para a minha vida com os olhos de Jesus. Então, aquele problema que está se arrastando há muito tempo na sua vida, aquilo que você não consegue resolver na Vilas Boas, a pergunta é: olhar com os olhos de Cristo. Quando eu for resolver uma pendência na minha vida, eu preciso olhar com os olhos de Cristo. Como Ele resolveria este problema? É a mesma questão, e eu falo sempre, daqueles dois deficientes que estavam correndo atrás de Jesus. Essa passagem é que mais mexeu comigo em 24. Senhor, Filho de Davi, tenha piedade de nós. Jesus não parou. A vida não vai parar, esperar por você seguir Jesus. A vida só continua. Aproveite o tempo. Marquinhos, com todas as minhas deficiências, quais são as suas deficiências? Deficiência. Marquinhos, eu estou com uma dor de estômago danada. Corre atrás de Jesus. Marquinhos, eu estou com uma ansiedade, o coração parece estar batendo na boca, estou com pressão alta, estou com isso, estou com aquilo. Corre atrás de Jesus. Eu estou com alergia aqui, Marquinhos, que coça barbaridade. Essa é a tua cruz? Essa é a tua dificuldade? Pegue a tua alergia e siga a Jesus. Com alergia ou sem alergia, eu vou seguir Jesus. Porque Ele é o caminho. Porque Ele é a verdade. Porque a vida só existe no caminho da verdade. Porque enquanto você não estiver no caminho da verdade, você não está vivendo a intensidade da sua vida segundo aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Amém?
Valeu, Carlos Oliveira, muito obrigado. Pedimos e recebemos conforme merecimento. Eu não concordo, Carlos. Se fosse por merecimento, eu estava frito. Colhemos sim o que plantamos, aí é atitude. Colher o que nós plantamos é atitude. Agora, já imaginou se Deus fosse dar todo o teu reino a cada um de nós por merecimento? O que eu fiz nessa vida para merecer tudo que Deus tem colocado nela? Gratidão, Senhor. Que o Senhor conceda os desejos do seu coração. Amém? Até amanhã, 8 horas da manhã, eu espero por você. Tchau.